Hoje eu queria falar com vocês em Colossenses 3. Os irmãos podem abrir a Bíblia, por favor? Colossenses 3. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. O que significa ser um cristão? O que significa ser alguém alcançado pelo Evangelho? Não sei vocês, mas eu já ouvi um monte de respostas direcionadas a isso, tentando responder isso. Alguns dirão que é frequentar uma igreja cristã. Outros dirão que ser cristão é simplesmente fazer o bem. Para muitos, cristão é aquele que segue a lei de Deus, no caso. E tem aqueles que defendem que o cristão verdadeiro é agir com amor, mesmo que não envolva algum tipo de religiosidade, como por exemplo ir ao culto, ir a alguma atividade da igreja. Alguns dizem que ser cristão é ser um pequeno Cristo, de forma geral. E existem inúmeras respostas que são dadas para essa pergunta. O que é ser um cristão? Então vamos para o nosso capítulo 3. Eu vou fazer por partes, ok? Não vou ler completo agora. A gente vai estudar só até o 17, mas eu vou fazer por partes. Primeiro vamos nos fixar do 1 ao 4, ok? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo, então, está mostrando que, antes de mais nada, viver no Evangelho, Paulo está mostrando que ser um cristão, primeiramente, é ser unido a Cristo. E essa é a base da nossa vida. Essa é a base da vida daqueles que foram atingidos pelo Evangelho, daqueles que foram transformados por Cristo. E agora ele vai falar assim, portanto, ou seja, já em uma nova categoria agora, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Isso é muito interessante porque Paulo, ele fala sobre nossa união com Cristo baseado na ressurreição de Cristo. Então, Paulo está tentando demonstrar para aquelas igrejas e para nós que a base da vida cristã é estarmos em Cristo. E com isso nós participamos daquilo que Cristo fez, da obra de Cristo. Se nós estamos unidos a Cristo, quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Cristo ressuscitou, nós fomos juntamente ressuscitados com Cristo. Então Paulo está mostrando que essa é a base de um viver santo. Essa é a base de um viver cristão. É a ressurreição com Cristo. É o poder da vitória de Cristo na cruz, em sua ressurreição. E isso deve mudar tudo em nossa vida. Porque Paulo está falando assim, então, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O que seriam as coisas lá do alto? As coisas lá do alto não é uma espécie de... Paulo aqui não está compactuando com o platonismo, nessa ideia, como eu falei. Paulo aqui está falando o seguinte, vocês precisam focar naquilo que é de Cristo. Vocês precisam focar naquilo que é do reino. Então, a ideia é mais ou menos assim, onde Cristo está, ali está o reino. Quando Cristo veio na sua encarnação, Ele inaugura o reino. Só que ainda Ele não está completo o reino. Ele será consumado no futuro. Mas Cristo está reinando nos céus. Então a ideia de Paulo é, busquem as coisas do reino. Busquem aquilo que tem valor eterno. Por isso que ele fala para a gente buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Cristo reina ao lado de Deus. As pessoas, por também ouvirem que
que esse mundo jaz do maligno, que Satanás é o príncipe, né? Então as pessoas às vezes pensam que é o reino de Satanás. Longe disso, meus irmãos. Satanás age debaixo do domínio de Deus. É Cristo que é todo poderoso, não é Satanás. Cristo está reinando, e um dia Ele virá para consumar o reino aqui na terra. Haverá essa consumação do reino aqui na terra, tanto que Ele vai falar no versículo 4. Então, Paulo vai enfatizar esse buscar as coisas do alto no versículo 2 agora, dizendo: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha o contraste de novo. Como assim, Paulo? Não nas que são aqui da terra? Paulo não está querendo dizer que tudo que tem na terra é ruim. Mas ele está querendo dizer: aquilo que você vive aqui na terra deve ser vivido com valor eterno. Então esse é o contraste. Aqui, quando ele fala não nas que são aqui da terra, também ele está enfatizando um pouco a nossa natureza, que ele vai chamar de natureza terrena, que também chamamos de natureza pecaminosa. Então, é Paulo enfatizando isso. Aí ele vai dar um motivo por que nós temos que viver assim. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E aqui Paulo é direto sobre a nossa união com Cristo. Ele fala assim: Cristo não morreu em vão. Cristo não ressuscitou em vão. Ele morreu e ressuscitou para que nós fôssemos unidos a Ele, para reconciliar todas as coisas em si e termos a capacidade em Cristo de vivermos a semelhança dele. Paulo está dizendo aqui que a nossa vida, nós morremos para nós, e nossa vida agora está oculta juntamente com Cristo, porque nossa vida é Cristo. Então ele fala que estamos unidos a Cristo, e ele vai falar futuramente agora, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E essa é a nossa esperança, porque Cristo não nos salva e nos deixa ao léu. Cristo não nos salva e nos deixa para ver o que vai dar. Não, Cristo nos salva, nos une a Ele, e agora nós estamos eternamente unidos a Cristo. Então ele vai falar assim: a nossa vida, Cristo, quando Cristo que é a nossa vida, e aqui a gente pode lembrar de Filipenses, porque lá em Filipenses ele diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele vai falar assim: Cristo que é a nossa vida, Ele vai se manifestar, Ele virá novamente, e vocês estarão juntos com Ele. Nós estaremos juntos com Cristo, quando Cristo vier para a terra reinar. Isso não é lindo, meus irmãos? Isso não é esperança para nós? Estamos vivendo a inauguração do reino que Cristo inaugurou quando Ele veio já. Mas Ele mesmo falou que até Ele vir consumar, nesse período de tempo, haveria sofrimento, haveria dor, haveria até num período ranger de dente de forma bem profunda, haveria possibilidade de erros nossa. Nós continuaremos errando, e depois nós levantamos e erramos, caímos, levantamos. Então a gente vai nessa onda, mas haverá um dia que isso terminará. As coisas passageiras terminarão, e tudo aquilo que tem valor eterno continuará. Então é isso que nós devemos cultivar, aquilo que tem valor eterno, porque o que a gente cultivar agora, nós plantaremos depois. Então, a primeira forma de identificar a vida cristã é de que, porque falar sobre vida cristã é falar sobre união com Cristo, ok? Falar sobre união com Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. A segunda coisa, a segunda maneira de identificarmos o que é ser um cristão, está aí dos versículos 5 a 11. Vamos ler? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus.
Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aqui nós temos algumas características do que é ser um cristão. E a primeira delas, eu quero começar do versículo 9. Vocês vão entender porque eu estou começando mais do final. O versículo 9 diz, parte B: uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. É que o velho homem já morreu quando fomos unidos a Cristo. Se você algum dia ouviu de que você meio que tem dupla personalidade, nesse sentido de que tem o velho homem dentro de você e o novo homem, tem esse meio bipolaridade, não sei dizer, um tipo de esquizofrenia espiritual aqui cristã. Se você já ouviu isso, eu te digo que não é verdade. O velho homem já não existe mais. Ele morreu na morte e ressurreição de Cristo. Ali, Cristo levou consigo todos os velhos homens de todas as pessoas que seriam salvas. Ali na cruz, Cristo cravou todos os velhos homens. Então, não existe mais naquele que é salvo, naquele que é unido a Cristo, o velho homem. Mas aí a gente pode se perguntar, então como ele fala para a gente se despojar dessas atitudes que são condizentes ao velho homem? É exatamente isso. O velho homem já morreu, só que os hábitos do velho homem nós devemos retirar. Nós devemos nos despojar. Tanto que aqui no versículo 5 ele fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele não está falando para fazer morrer o velho homem, porque o velho homem já foi despido. O velho homem já foi morto. A natureza terrena não é sinônimo de velho homem. Eu vou fazer a diferenciação aqui para vocês. Velho homem é aquele que é imerso, aquele que é entregue, aquele que é escravo à natureza terrena. A natureza terrena, ela não sai de nós até Cristo voltar e termos um corpo glorificado. Nós ainda teremos até lá a natureza terrena, ou a morte, né? Também nesse sentido. Então, aqui a ideia é: o velho homem já foi morto, mas agora vocês precisam matar, se despojar das atitudes desse velho homem. É como uma planta. Eu não sou nem um pouco especialista em jardinagem, mas eu sei que algumas plantas, pelo menos, a maioria, quando você quiser plantar em outro lugar, em outro terreno, você não corta aqui nas folhas. O que você faz? Você cava, tira a raiz e planta em outro lugar. Ok? Leva com as raízes. Aquelas raízes, elas precisam se acostumar com o novo solo. Então, a ideia é mais ou menos isso. Nós somos já a nova criatura em Cristo, mas nós precisamos agora nos revestir, nós precisamos agora adquirir hábitos condizentes com essa nova criatura. Porque não é da noite para o dia. Se fosse, seria ótimo, né? Nesse sentido, né? Mas não é da noite para o dia que nós passamos a ser santos em tudo. Nós caminhamos progressivamente em santidade. Então, é por isso que ele vai falar: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, no versículo 5. E ele vai então especificar o que seria fazer, pois, morrer. O que a gente deveria matar da natureza terrena. Ele vai falar aí prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Aí depois no versículo 8 ele vai falar: despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, mentira. A ideia de Paulo aqui, ele se concentrou basicamente em duas áreas da vida: sexualidade e fala.
não que se limite a isso. Se limita ao todo, na verdade. Aqui a ideia é para o todo, mas ele não vai especificar todo tipo de pecado que tem, né? Então, Paulo está falando assim: vocês precisam fazer morrer, vocês precisam matar, vocês precisam se despojar desses hábitos que na verdade demonstram a pessoa que está imersa no pecado, a pessoa que é escrava do pecado, porque vocês agora estão em Cristo. Então Paulo vai falar para a gente no versículo 10: e vos revestistes do novo homem, já que o velho morreu, vocês agora se revestiram do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo está mostrando para a gente que ser um cristão é fazer parte de um processo de santificação. E isso faz total diferença em nossa vida. Não é uma santificação baseada no que eu acho, baseada no que o seu pastor acha, no que você acha ou seus amigos acham. Não. A santificação é baseada naquele que nos criou, naquele que nos fez nova criatura. Então ele diz: vocês se revestiram do novo homem, e esse novo homem, ele se refaz para o pleno conhecimento. Esse novo homem caminha em direção ao pleno conhecimento, à plena maturidade em Cristo. Então, nesse processo, até atingirmos o pleno conhecimento de Jesus Cristo, nós estamos no caminho, correndo e conhecendo cada vez mais. Conhecer não é apenas um aspecto cognitivo da nossa inteligência. Conhecer aqui envolve mais uma intimidade com Cristo. Então, Paulo está falando: já que vocês agora são um novo homem, vocês precisam então se refazer em direção a esse pleno conhecimento. Vocês precisam crescer. Toda a salvação inclui transformação. Não existe essa de uma pessoa que foi salva e continuou a mesma coisa até o final. Porque quem é salvo está constantemente sendo transformado à imagem de Jesus Cristo. E ele vai falar então, segundo a imagem daquele que o criou. Ele é a referência, ele é o molde. No versículo 11 ele vai falar: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Mais uma vez, Paulo aqui está enfatizando a suficiência de Cristo. Cristo é pleno, Cristo é completo em todos. E aqui Paulo está falando assim: vocês agora, que estão unidos a Cristo, não podem ser mais identificados pelo seu status social, pela sua nacionalidade, ou qualquer outra coisa que exista. A sua identificação agora é Jesus Cristo. Essa é a sua identificação, essa é a nossa referência, a nossa principal marca identitária: Jesus Cristo em nós. E quando ele fala Cristo é tudo em todos, nos dá um alerta, meus irmãos. Será que vivemos esse evangelho que Cristo é completo? Que Cristo é tudo? A ideia aqui é: nós não podemos viver uma vida em que Cristo só fica na parte da igreja. A nossa vida é Cristo por completo, em nós por completo. A nossa vida não pode ter um segundo dela que Cristo não seja tudo. Porque Cristo, de novo, não divide sua suficiência com ninguém e nada. Então, Paulo está falando: meus irmãos, vocês agora não fazem divisão baseado no que vocês são socialmente. Se é escravo, se é livre, se é bárbaro, se é cita, se é circuncidado ou não, se é judeu ou grego. Não, vocês não fazem essa divisão. Porque tem uma coisa que é muito maior do que isso e que une vocês.
Jesus Cristo. E a partir disso, no versículo 12 a 17, ele vai falar agora a característica do que é ser um cristão, como o cristão vive. Se nós nos despojamos de hábitos viciosos, que são coerentes com o velho homem que já morreu, que demonstra, na verdade, a nossa natureza pecaminosa, em Cristo, sendo novas criaturas, agora precisamos de novos hábitos. E ele vai dizer pra gente o que é isso. Ele começa: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. De cara, ao ler esses hábitos, tanto os viciosos quanto esses hábitos virtuosos em Cristo, o que a gente pode perceber? Que todos eles são hábitos vistos nos relacionamentos. São todos relacionais. E o que isso nos quer dizer? Pelo menos em relação a essas virtudes. Todas essas virtudes que nós precisamos nos revestir não se desenvolvem sozinhas, conosco em casa sozinhos. Não. Mas se desenvolvem nos relacionamentos, no corpo de Cristo, na igreja. Então devemos nos revestir de Cristo com base no caráter de Cristo. Quando ele fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, Paulo está querendo falar assim: vocês já são eleitos, vocês já são santos, estão sendo amados por Deus. Então, aquilo que vocês precisam viver é baseado naquilo que vocês já são. Nós já somos santos, mas precisamos externalizar essa santidade. Nós precisamos viver essa santidade. Nós somos eleitos de Deus. Aqui também não podemos dizer sobre vocação. Nós somos vocacionados por Deus, chamados por Deus. Então, nós precisamos viver essa vocação de forma coerente. E nós somos amados por Deus. Nós temos o amor de Deus. Precisamos viver esse amor em nossos relacionamentos. Então, ele fala para a gente se revestir de ternos afetos de misericórdia. E a ideia aqui é literalmente entranhas compassivas. Porque para o povo judeu e o povo do Oriente Próximo, os sentimentos não estavam no coração, como, por exemplo, o povo ocidental. Para eles, coração representava o centro do homem, a raiz dos desejos, das ações. Coração é aquilo que impulsiona o homem a agir. Para o povo judeu, é o todo do homem. Mas os sentimentos, então, estavam nas entranhas, nos rins. A ideia de Paulo é aqui de compaixão que vem lá de dentro, do mais profundo do nosso ser. Ou algumas versões até colocam como entranhados afetos. Essa é a ideia. Representa uma compaixão que é verdadeira, que consegue sentir o que o irmão sente e se compadecer do irmão. Ele também fala para se revestir de bondade. Aqui bondade visa o benefício do outro. Como a gente sabe, o povo também judeu, israelense, ele não liga muito no homem interior. Ele pensa mais em ações, que essas ações vão externalizar aquilo que nós somos. É isso que eles se preocupam. Então, quando a gente fala de bondade, a gente não está falando de algum tipo de perfeição moral, de eu ser um cara bom. Vai implicar nisso, mas é literalmente aqui na ação benéfica, na ação de bondade para com os outros. Então nós precisamos nos revestir de afetos, de entranhados afetos,
uma compaixão verdadeira, empatia. Nós precisamos nos revestir de bondade, de ações que beneficiam os outros, que demonstram isso. Também nós precisamos nos revestir de humildade. Aqui a ideia de humildade é um antídoto contra, podemos dizer assim, contra o amor próprio. Que é a ideia que o amor próprio é uma espécie de veneno para a alma, para os relacionamentos. Eu não estou falando que nós precisamos, por causa disso, nos fazer alguma coisa com a gente de ódio. Não, porque a ideia de Paulo é que nós já nos amamos naturalmente, porque suprimos as nossas necessidades. Mas Paulo está falando para a gente ser humilde. E o problema nos relacionamentos é exatamente a pessoa que visa o eu em primeiro lugar. Nós, então, com a humildade, vamos passar a olhar, entender e priorizar o próximo. É aquilo também que Paulo vai dizer em Filipenses, de buscar primeiramente os interesses do próximo. Colocar os interesses do próximo à frente dos seus. É isso que é humildade. É servir antes de ser servido. É se doar. Então, humildade a gente precisa se revestir. Também precisamos nos revestir de mansidão. Mansidão não é alguém passivo, que as pessoas fazem alguma coisa contra ele e ele fica lá assim, parado. Não, isso não é mansidão. Mansidão é alguém que consegue controlar a sua força. E ele, nessa força controlada, ele se revela uma pessoa gentil, uma disposição de renunciar aos seus direitos. Por exemplo, ao invés de perder o controle se irando, se indignando, falando mal dos outros, quem tem mansidão consegue controlar a sua ira, consegue controlar essa força e aplicar essa força a coisas benéficas. Isso é uma pessoa mansa. E por último ele vai falar aqui, nessa primeira lista do versículo 12, sobre longanimidade. Precisamos nos revestir de paciência. É literalmente o ânimo, a alma alongada para suportar as coisas. Então tenham paciência. Capacidade de suportar as ofensas sem se vingar, sem explodir. E o interessante é que em uma determinada época na cultura grega, paciência era um defeito e não uma virtude. A virtude, para eles, naquela época, era a pessoa ter força suficiente para conseguir se vingar. Mas o cristianismo, através de Jesus Cristo, vemos uma mudança de perspectiva. A paciência é uma virtude e a vingança um vício. Em Jesus Cristo as coisas mudam. Então Paulo fala para nós nos revestimos de entranhos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E ele vai falar o seguinte: a partir disso, vocês precisam agir. Tem duas ações aqui que ele vai mostrar para a gente, que são essenciais para demonstrar esse revestimento que teremos dessas atitudes, que é suportar uns aos outros. Paulo nos chama a suportar uns aos outros. Suportar não é tolerar. Suportar o outro não é dizermos, cara, ele é chato, mas eu vou suportar ele aqui, eu vou aguentar ele, eu vou tolerar ele, vamos viver juntos aguentando, só isso. Não, não é isso. Aqui suportar é a ideia de literalmente ser um suporte. E isso muda tudo. Porque quem foi suporte para os nossos pecados? Jesus Cristo. Nós damos suporte para o próximo não é quando ele está totalmente bem. Os principais momentos de suporte na vida de alguém é quando ele está mal, quando ele peca, quando ele nos ofende, quando ele está, de certa maneira, vivendo algo que não é condizente com o Evangelho. Então Paulo está falando para a gente: seja um suporte na vida dos seus irmãos. Se você está vendo que o seu irmão vai cair, ajude-o. Se você vê que seu irmão já caiu, levante ele.
caminhe, leve ele nas costas. Leve sobre si o seu irmão, como Cristo fez. Suporte. Seja o suporte do seu irmão. E ele fala para a gente também: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Perdoar, arcar com a dívida do nosso irmão. Arcar com a ofensa. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é, ok, vive lá a sua vida, eu vivo a minha. Não, perdoar é quando existe uma dívida a ser paga e eu vou pagar essa dívida do meu irmão. Então eu perdoo meu irmão. Quem que perdoou? A gente. Novamente Cristo. E ele perdoou não esquecendo dos nossos pecados. Nós pecamos eternamente contra o Deus eterno e a consequência seria morte eterna. Ele não esqueceu os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele pagou o preço dos nossos pecados com seu sangue. Então é algo muito maior do que esquecer. É você levar em consideração sim a ofensa, mas você pagar essa ofensa, a ponto disso não mais impactar a vida com seu irmão. Porque a base do nosso perdão não é outro senão: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Não há desculpa para não perdoarmos. E esse é o ponto-chave. Não há desculpa. Seja qual for a ofensa. Ah, Weber, mas você não sabe. Ele roubou todo o meu dinheiro. Não é desculpa. Posso até ser bem mais pesado. Weber, ele matou minha família. Não é desculpa. Weber, aqui a igreja está se dividindo porque estamos brigando o tempo todo. Não é desculpa para deixarmos de perdoar. Não existe qualquer que seja uma desculpa para nos perdoarmos, para perdoarmos mutuamente uns aos outros. Eu posso até falar para você assim: se existir alguma ofensa maior do que a nossa em relação a Deus, você pode perdoar, mas não existe. Você pode não perdoar, mas não existe essa ofensa, porque a ofensa máxima é aquilo que fizemos contra Deus e Ele nos perdoou. Logo, devemos perdoar. E eu lembro aqui um pouco de um vídeo que eu vi, não sei se foi no Instagram ou no YouTube, de um cara que matou inúmeras mulheres, eu acho que nos Estados Unidos, e chegou um senhor de cabelo branco, barba branca, e ele falou assim: você está tornando minha vida muito difícil, porque eu não tenho outra saída a não ser perdoar você. E é exatamente isso. Ele entendeu o que é o perdão. O perdão bíblico é não ter saída para não perdoarmos. Devemos perdoar tudo, porque Cristo nos perdoou. E ele vai continuar falando: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A ideia de amor aqui é um cinto da armadura que ligava as outras peças da armadura. Então, eu lembro um pouco aqui de 1 Coríntios 13, que diz: se você tiver isso, tiver mais aquilo, ou aquilo outro, se você tiver tudo isso, mas não tiver amor, de nada adianta. De nada adianta. Porque o cristão, o viver cristão, o viver baseado em Cristo, é viver o amor que Cristo nos amou. E ele também vai continuar falando: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Quando ele diz que a paz arbitre, governe os relacionamentos, o que a gente pensa é: o que o árbitro faz? Ele está ali, se ele não for manipulado, para roubar, ele está ali para garantir que o jogo seja jogado conforme as regras. Logo, a paz de Cristo deve ser esse árbitro, aquele que regula a nossa vida com os nossos irmãos. Ou seja, tudo aquilo que não promove a paz de Cristo deve ser eliminado, deve ser desqualificado do nosso meio.
E as pessoas normalmente interpretam esse texto como que a paz interior, uma paz interior. Mas não é paz interior. Paulo está o tempo inteiro falando sobre relacionamento, falando dentro do coletivo, não de algo individual. Inclusive ele vai usar o plural aqui. A ideia deve reinar a paz em meio a vocês. A paz de Cristo deve reinar em meio a vocês. Portanto, meu irmão, toda e qualquer ação que é um impeditivo para a paz de Cristo deve ser cortada, deve ser lançada fora. Está aqui uma das formas de averiguarmos se estamos agindo de acordo com a vontade de Deus. Às vezes a gente não quer isso. E aí, como que eu sei que é a vontade de Deus? Aqui é uma forma. Por exemplo, um irmão barraqueiro que fala de qualquer forma sem pensar na pacificação, que prefere, por exemplo, criar contenda ao invés de resolver em amor, que diz não levar desaforo para casa, que fala que tem personalidade forte, que sempre leva tudo para o pessoal, ficando ofendido e criando um clima de mal-estar que não deveria. Um irmão, por exemplo, que fofoca. Esse é um irmão que não anda com a paz de Cristo arbitrando os seus relacionamentos. O irmão está em pecado. É por isso que é tão sério o pecado, por exemplo, da fofoca, palavras torpes, divisão, maledicência, mentira. Porque esses pecados impedem que a paz de Cristo arbitre em nosso meio. Deus abomina aquele que cria contenda entre irmãos. Abomina. Porque é literalmente a unidade que é o principal demonstrador das verdades de Deus. Na oração sacerdotal de Jesus Cristo, ele fala que eles sejam conhecidos pela sua união, pela união entre eles, esses santos, né, esses que são salvos, pela união entre eles, assim como eu sou unido a ti, Cristo ora. Porque quando as pessoas verem a união da igreja de Cristo, essas pessoas vão ver Jesus Cristo e ver que aquilo que aconteceu com Jesus Cristo foi algo real, a sua morte e sua ressurreição. Então ele vai terminar dizendo para a gente no versículo 16 e 17, o principal conselho para conseguirmos nos revestir de novos hábitos. E eu esqueci de falar uma coisa muito importante para a gente, que se despojar e revestir não é como tirar uma roupa e colocar outra roupa. Nós não nos despojamos dos velhos hábitos para depois nos revestirmos. A ideia de Paulo é, nós nos despojamos já nos revestindo. Então, por exemplo, eu vou deixar de falar mentira falando a verdade. Se eu sou uma pessoa irada, eu não vou deixar de primeiro, vamos criar aqui um pensamento positivo para eu deixar de irar, para eu não agir com ira, para depois eu focar em agir com mansidão. Não, eu deixo de agir com ira, agindo com mansidão. Então Paulo vai falar que é algo que funciona junto. Nós nos despojamos dos hábitos viciosos, nos revestindo dos hábitos virtuosos. É assim que acontece. E como que a gente pode fazer isso? Ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é à toa que nós sempre falamos e enfatizamos, leia a sua Bíblia. Não é mero ritual. É porque esse é o poder de Deus para nós, para que consigamos ser transformados à semelhança de Cristo, praticando isso. Então, a ideia aqui de habitar ricamente é você ser enchido de tal forma a ponto que essa palavra de Cristo transborde em nossas vidas. E a partir daí nós conseguiremos instruir uns aos outros, aconselhar mutuamente uns aos outros em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. A partir da palavra de Cristo habitar ricamente em nós, é que tudo que fizermos, seja em palavra, seja em ação, nós vamos conseguir fazer no nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Eu queria concluir
com algumas exortações. Quando ele diz aqui, fazei no nome do Senhor Jesus, ele quer dizer que é uma vida governada pelo caráter de Cristo, no nome de Cristo. E virou banal a expressão, né? No nome do Senhor Jesus. Paulo não nos dá uma expressão para ser repetida, tipo como um mantra. Em toda ação e palavra, por exemplo, está repreendido no nome do Senhor Jesus, ou algo do tipo. Na verdade, a ideia aqui é a representação do Senhor Jesus, que é o seu nome. Isso para nós pode não ser tão impactante, mas para a época era. O nome representava a pessoa. O nome levava consigo o caráter da pessoa. Por isso, muitas vezes, o nome era trocado depois de algum acontecimento. Ou até mesmo o nome era dado referente a alguma característica moral ou física da pessoa. Lembre de Esaú, por exemplo, uma característica física. Jacó, uma característica moral. Jacó também teve seu nome trocado, mais ou menos trocado, né? A ideia de Israel. E Abraão também. Portanto, quando ele diz fazer tudo em nome do Senhor Jesus, é fazer de forma que represente o nome do Senhor Jesus. Fazer de uma forma que represente o caráter de Cristo, mostrando que Ele é Senhor da nossa vida. Seja no falar, seja no pensar, ou seja no agir. Também eu queria nos desafiar a orarmos por aquele irmão que é distante ou tem dificuldade de relacionamento. Você pode ter na sua mente aí alguém que é distante ou tem dificuldade de relacionamento. E eu queria que a gente orasse por essas pessoas. Cada um de nós orássemos por essas pessoas que temos em mente. Mas o meu desafio para nós é não orarmos pedindo sobre transformação na vida dessa pessoa, mas agradecendo por essa pessoa. Agradecendo a Deus por ele fazer parte do corpo de Cristo. Agradecendo a Deus porque ele também está unido a Cristo, assim como eu estou unido a Cristo. Agradecendo a Deus porque, querendo ou não, ele está sendo usado por Deus como instrumento para o nosso aperfeiçoamento. Quando a gente começa a orar, agradecendo pela vida de alguém, antes de pedir, isso muda o nosso coração em relação à pessoa. Por último, nossos relacionamentos estão focados em nós ou em Cristo e no próximo? E essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Se o nosso pensamento for, ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém me visita, ninguém quer saber de mim, ou até mesmo se tem alguma votação para algum cargo da igreja, ninguém vota em mim. Preciso informar que se nós pensarmos dessa forma, nosso coração está focado em nós mesmos. Mas se o pensamento for, como eu posso amar? Como eu posso servir? Como eu posso ajudar o próximo? Como eu posso me interessar mais pelo próximo? Como eu posso visitar o meu próximo? Ou pensar, por exemplo, em relação à votação do cargo, que bênção o irmão ter sido eleito. Que Deus o use para edificar a sua igreja, me edificar e edificar a Ele mesmo. Aí eu posso afirmar que estaremos focados em Cristo e no próximo. Paulo vai inverter a perspectiva totalmente. O que nos une a Cristo não são as nossas preferências, não são as nossas afinidades, nem nossos gostos, mas Cristo. Cristo. A beleza da igreja está exatamente nisso, na unidade em Cristo em meio à diversidade de pessoas. Então foquemos no Evangelho, em que Cristo é suficiente, meus irmãos. Não vamos gastar tempo observando ou criando falsos evangelhos, em que Cristo é apenas uma parte, porque Cristo é tudo. Tudo. Amém?